Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Ronaldo, eu sou médico, cientista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desfechos, especialmente desfechos duros. Inicialmente a gente vai usar dois chars muito parecidos, um é esse druidinha level 30 ML64 na barra, e o outro, chamado Espiroqueta, e o outro é esse personagemzinho aqui chamado Tears Hepatida, que é um Master Sorcerer, também level 30, também ML64 na barra. Vocês podem perceber, os dois estão com os mesmos bônus, tá? Tanto o bônus de XP do low level, quanto o bônus de XP semanal, né? Eu garanti que eles estivessem isso, por isso que o vídeo demorou um pouquinho para sair. E eles vão usar exatamente os mesmos itens para caçar em lugares diferentes. Por quê? Porque o que importa, na verdade, é o desfecho do Tibia. O que seria o desfecho? Bom, o resultado. Quando a gente está falando de desfecho duro, a gente está falando de alguma coisa que você consegue, que na verdade é o que importa. No caso do Tibia, bem, level. Então não adianta a gente ficar comparando outros fatores se tudo que eu quero saber é quantos levels eu quero upar nesse determinado momento. Agora, considerando que a gente tem muitas variáveis, por exemplo, se o personagem corre mais ou corre menos, se ele tá com ML maior ou ML menor, a gente acaba usando desfechos substitutos para tentar comparar isso, tá? Esses desfechos substitutos vão predizer o desfecho duro, assim como em alguma outra doença, por exemplo, no diabetes, o nível da sua glicose ou da sua hemoglobina glicada vai acabar predizendo o risco de você ter alguma complicação no futuro. Esse desfecho substituto, que no caso, a XP roll, ou o dano por hora, ou o lucro, acaba predizendo o seu desfecho duro, ou seja, quantos itens raros você vai comprar, quantos levels você vai subir. Desta forma, a gente vai caçar em hunts diferentes, mas utilizando os mesmos itens basicamente. Então a gente vai caçar sim com Leather Legs, vai caçar com Leather Boots. Os dois chars vão estar com Dwarven Shield e os dois chars vão usar os mesmos itens imbuídos, tá? Vão usar essa Blue Robe Tier 1 com vampirismo, né? Então a gente vai recuperar, vai ganhar um pouquinho de vida e vai ter um pouquinho de dodge. Vai ter essa Spike Sword Tier 1, imbuída tanto com Void quanto com Strike. E vão utilizar esse Batwing Hat com Powerful Void. Por que eu coloquei ele? Porque assim os dois chars vão ter um ML durante o teste 65. Só para garantir aqui, então eu vou só girar aqui a Prey, pra gente não ter nada. E vou garantir que a gente não tenha nada na Bounty Task que possa em algum momento ser visto como problema, tá? Eu não vou nem abrir aqui a Weekly Task. Então, para este primeiro char, Hunt Analyzer está aqui, eu só vou abrir o Hunt Analyzer quando a gente estiver no lugar da Hunt. A gente vai caçar em Spikes. Vocês podem ver que eu tenho aqui 3 anéis de invisibilidade, que é o que a gente vai usar. Nenhum deles tem proficiência na Spike Sword pra gente ver. Então, vambora. Vamos para Khazad-dûm. Beleza, pessoal, então a gente está aqui em The Spikes, vocês podem ver que é um mapa que a gente já conhece. E eu vou usar os Stealth Rings se de repente a gente começar a ter algum problema, tomar muito dano. Então, que bom, a gente não consegue usar aqui o nosso Batwing Hat até level 50, que beleza, imbuir errado. Olha que beleza, então vambora, a gente vai ter um pouquinho menos de mana aqui, mas sim, bora. Eu não vou usar magias, tá? Vou tentar evitar ao máximo o uso de magias. Então nada de magia de ataque, basicamente. Só vou parar para coletar
os Flask of Embalming Fluid. Estamos chegando ao fim do nosso tempo bônus, como vocês podem avaliar aqui. A gente tem, acredito que 2 minutos, ó. Ih, 2 minutos. Provavelmente dá só pra gente completar essa volta. Eu vou parar exatamente com meia hora de... Que é exatamente o tempo da duração do nosso bônus, pra não ter nenhuma vantagem desleal, tá? Mas aqui vocês podem perceber que a gente upou 5, quase 6 levels. Então o nosso desfecho, por enquanto, tá em 5. Não sei se a gente vai chegar a 6, tá? Talvez a gente chegue a 6 levels. 1 minuto, né? Mas foram aqui no nosso supply 425, né? Então eu vim com 500 runas, deu e sobrou. E é isso. 6 levels, olha só. Ainda dá pra pegar um pouquinho mais de experiência aqui. Pronto, é isso mesmo. Então já vamos copiar o nosso Analyzer e vamos correndo de volta aqui pro teleporte, porque agora a gente não vai pegar mais XP, pelo menos não aqui, tá? Bem pessoal, estamos aqui já na ilha de Meriana. Vocês podem perceber que eu tô aqui com o Tears de partida, né? Ele é um Sorcerer não promovido. Também tinha a mesma XP que a gente começou lá com o Espiroqueta. Eu vou utilizar os mesmos equipamentos, tá? Mas aqui a gente tá na ilha de Meriana, em Pegleg. Então, vamos ver se o desfecho vai ser diferente. Colocamos aqui, né, o nosso Batwing Hatch não dá certo. Resetando o meu Analyzer. Vambora. Aqui a gente vai ficar só no -1, tá? Mas uma coisa que é importante de a gente perceber é que enquanto na outra hunt a gente tinha mais dinheiro vindo dos Flask of Embalming Fluid, provavelmente aqui ou a gente tem a Bloody Pincer ou algum outro item mais raro. De maneira geral, provavelmente a gente vai ter um lucro menor, tá? Bom pessoal, aqui parece que nós temos 3 minutos restantes do nosso tempo de bônus. E é uma coisa curiosa, porque em princípio a gente subiu menos levels aqui do que a gente estava fazendo lá em Spike, apesar de estar fazendo uma XP por hora maior. E isso é muito interessante.
tô até tentando dar uma acelerada para pelo menos tentar mostrar se realmente foi só um achado, aproveitar então esse finalzinho. Eu acho pouco provável que a gente consiga muito mais do que isso, mas vai que a gente consegue ainda um pouquinho de XP aqui. Estamos no nosso último minuto aqui de XP, pelo jeito. Acabou. E acabou. Olha só, conseguimos 5 levels aqui do nosso desfecho. Bastante curioso. Foi uma hunt mais econômica. Nós fizemos uma XP por hora mais alta, né? Já copiei aqui pro clipboard. Mas interessante, parece que o desfecho foi diferente. Então, vamos dar uma olhadinha e a gente se vê de volta na casa de Edron. E aí, pessoal, estamos de volta aqui na nossa casinha de Edron pra gente entender então um pouquinho o que aconteceu. Basicamente, se vocês olharem o vídeo, o final do vídeo, a gente cometeu um pequeno erro metodológico que faz sentido. A gente começou a caçar pelo tempo do bônus. E isso, apesar de parecer 30 minutos, no fundo a gente caçou um pouquinho mais com um pouquinho menos com o outro, tá? Com o Espiroqueta, a gente caçou 34 minutos, enquanto com o Tears Hepatida a gente caçou 28 minutos. E nesse tempo, o nosso druid Espiroqueta acabou caçando 20% a mais de tempo. Ou seja, ele fez 50k a mais de XP pro druid. E olha só em relação a XP por hora, dá uma olhadinha na tabela. O Espiroqueta fez aí uma raw XP de aproximadamente 185k por hora, enquanto o Tears Hepatida fez 184k em Meriana, um pouquinho melhor para Spike. Em XP por hora a mesma coisa, em XP total teve uma diferença, mas isso dependente do tempo. E olha só, se a gente olhasse apenas e tão somente os desfechos substitutos do que a gente está olhando de raw XP por hora ou de XP total, a gente ficaria meio perdido. Mas nesses levels mais baixos, isso faz com que a gente tenha sim uma diferença de level. O Tears Hepatida ficou no level 35, enquanto o Espiroqueta chegou ao 36, que é exatamente essa diferença de aproximadamente 6 minutos. Quando a gente vai avaliar agora o gasto que a gente teve, se a gente parar para pensar em termos de runas por hora, foi praticamente igual. O Espiroqueta gastou 438 avalanches em 34 minutos, enquanto o Tears Hepatida gastou 363 de FBs em 28 minutos. Isso perfaz exatamente 765 runas por hora, exatamente iguais. Por outro lado, vamos dar uma olhada em outras coisas na hunt, dá uma olhada nessa outra tabela. Enquanto em XP por hora a gente tem um empate nas duas, o balance foi completamente diferente. A gente não teve nenhuma Bloody Pincer, a gente não teve nada que aumentasse o nosso lucro, e por conta disso, em Meriana a gente tomou um baita prejuízo.
Já em Spikes, a gente conseguiu bastante Flask of Embalming Fluid, o que deu um balance positivo pra gente aí de mais 84k. Isso faz com que isso tenha uma diferença aí, se você tá começando o seu char ou se você tá querendo rushar, por exemplo. Isso faz uma diferença. Em relação à cura por hora, a gente pode perceber que Meriana foi muito mais tranquilo. Eu até tinha comentado isso no vídeo. Parece que aqui as criaturas são mais lentas, eu tô exigindo menos. Olha só, teve bastante cura a menos. Por outro lado, a gente teve mais bestiários feitos em Spikes, e isso pode ser útil lá na frente. Por fim, o nosso Druid ganhou mais levels, mas isso não demonstra que Spike foi substancialmente mais rápida. Demonstra que a gente teve uma caçada um pouquinho mais demorada e que a gente ganhou um pouquinho mais de dinheiro. Por fim, lembrando, desfechos duros importam, mas eles não contam toda a história. Se a gente ignorar esse tempo de exposição, os limiares de resultado, a gente pode interpretar corretamente os números e ainda chegar à conclusão errada. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!